Quer aprender um pouco mais sobre o direito processual civil? Então vem comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai começar a estudar os recursos em espécie. Aí nós começamos com os recursos de primeira instância, os recursos cabíveis contra decisões de primeira instância, que é a apelação, que a gente vai começar a falar na aula de hoje, o agravo de instrumento e os embargos de declaração. Os embargos de declaração também são cabíveis contra decisões proferidas no âmbito do tribunal. Na verdade, os embargos de declaração são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, ok? Mas a gente trata dele aqui nessa primeira parte. Eu vou dividir essa matéria em 2 slides. Então, a gente vai ter recursos em espécie 1, que é apelação, agravo de instrumento e embargos de declaração, que são os recursos mais comuns, mais usados, e depois eu vou tratar dos recursos próprios de tribunal, né? Que são os recursos aí, o agravo interno, recurso especial, recurso extraordinário, são recursos, né, com uma aplicabilidade um pouco mais reduzida, até porque eles tratam de questões de direito, não mais questões de fato. Então, se a gente pensar na questão do duplo grau de jurisdição, né, do recurso por inconformismo, a gente vai estar falando basicamente aí da apelação e do agravo de instrumento. Mas vamos lá, que a gente tem muita informação. Vou tentar detalhar bastante aqui para vocês, para que a gente possa, né, ter um aproveitamento melhor. Então, vamos lá. O cabimento da apelação, ela é o recurso cabível contra a sentença. Qualquer que seja a sentença, seja ela uma sentença definitiva, né, uma sentença que efetivamente analise o mérito, seja uma sentença terminativa, aquelas que extinguem o processo sem resolução de mérito. A apelação, ela é, por excelência, o recurso cabível contra a sentença, quando nós estamos tratando do Código de Processo Civil, tá, gente? Isso é muito importante, essa distinção. Por quê? Se eu estiver diante dos juizados especiais, por exemplo, os juizados especiais seguem um rito próprio. Os juizados especiais só seguem o CPC de forma subsidiária. Lá, a lei aplicável é a Lei 9.099. Então, assim, lá nos juizados especiais, se eu tenho uma apelação, o recurso não é sentença. Lá, o recurso é o recurso inominado. Na Justiça do Trabalho, da mesma forma, eu só sigo o Código de Processo Civil de forma subsidiária. Então, lá, se eu tenho uma sentença, existe outro recurso próprio para combatê-la. Nos processos, né, regidos aí pelo Código de Processo Civil, que são processos que tramitem perante a Justiça Comum, tanto a Justiça Estadual quanto a Justiça Federal, em matéria civil, eu vou seguir o Código de Processo Civil e, se eu tenho uma sentença, seja ela qual for, o recurso é apelação. Então, se eu tiver uma sentença logo no início do processo, um indeferimento da petição inicial, por exemplo, né? Se a petição inicial for indeferida, o juiz irá julgar extinto o processo sem resolução de mérito. Desta decisão, o recurso cabível é o recurso de apelação. Nós já conversamos, quando estudamos a teoria geral dos recursos, e um dos pressupostos, né, recursais é justamente o cabimento, que significa que, para cada tipo de decisão, existe um recurso específico. Então, a gente precisa ter essa atenção para, se a decisão for uma sentença, o recurso cabível será o recurso de apelação. As disposições sobre a apelação começam no artigo 1009 do CPC. Vamos lê-lo aí. Da sentença cabe apelação. Parágrafo 1º.
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. O que esse parágrafo primeiro aí está falando para a gente, pessoal? Olha só. Quando nós conversamos a respeito do cabimento dos recursos, nós falamos também que nem todo tipo de decisão comporta recurso imediato, não é verdade? Eu tenho as sentenças, eu tenho as decisões interlocutórias, os despachos, nós já sabemos que eles são irrecorríveis, mas dentro das decisões interlocutórias, nem todas elas comportam recurso de imediato. Por quê? A lógica do Código de Processo Civil é que somente as decisões elencadas no artigo 1015, que é o artigo que trata do cabimento do agravo de instrumento, é que podem ser objeto de recurso de imediato para o tribunal. Então, vamos pensar. Se eu requeiro ao juiz a concessão de uma antecipação de tutela e o juiz nega, isso é uma decisão que está prevista lá no artigo 1015. Então, eu já posso, desde logo, interpor um recurso de agravo de instrumento. Aliás, eu tenho que fazê-lo. Se eu não fizer, depois eu não terei mais oportunidade de recorrer contra aquela decisão. Agora, existem outras decisões que são proferidas no curso do processo, decisões interlocutórias, que não estão previstas naquele rol do artigo 1015. Então, como que fica a situação da parte? O legislador, para não prejudicar o direito da parte, ele disse assim: olha, você não pode recorrer de imediato, você não pode interpor um agravo de instrumento. Só que esta questão não vai ficar preclusa. Você não vai perder o direito de recorrer. Você guarda essa questão lá na frente, quando você for recorrer da sentença, você pode arguir essas questões menores que ficaram pendentes. Então, vamos pensar. Se eu requerir, por exemplo, a produção de uma prova, chegou na fase de saneamento, o juiz entendeu que ele não ia determinar a produção de provas porque o caso era de julgamento antecipado da lide. Esta decisão, ela me causa um prejuízo, mas eu não posso recorrer de imediato dela porque ela não está lá no rol do artigo 1015. Então, o que vai acontecer? O juiz vai julgar antecipadamente a lide, vai proferir uma sentença. Quando eu for interpor o meu recurso de apelação, eu posso questionar, eu posso, nesse meu exemplo, alegar uma nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ou seja, o juiz não me permitiu produzir aquela prova que foi requerida. Então, vamos lá. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. As contrarrazões, já vamos adiantar aqui, as contrarrazões é a manifestação da parte contrária sobre o recurso. Então, assim, eu ingresso com uma apelação, a parte contrária vai ser intimada para apresentar as suas contrarrazões de apelação. Ou seja, né, ela vai trazer para o juiz, para o tribunal, quais que são os motivos que, no seu entendimento, a sentença deva ser mantida. Eu costumo brincar, pessoal, com os meus alunos, que uma peça de contrarrazões é a peça mais fácil que tem de se fazer. Porque nas contrarrazões, o que a parte faz? A parte simplesmente vai elogiar a sentença. Ela simplesmente vai mostrar para o tribunal que aquela decisão deve ser mantida, porque ela atendeu a todos os requisitos, o juiz bem analisou a prova, bem analisou, né, o direito e aplicou o caso concreto. Então, é uma peça muito simples de se fazer. A apelação é muito mais trabalhosa, que eu tenho que mostrar por que o juiz está errado, né?
nas contrarrazões, basta eu dizer que ele está certo, né? Já há uma presunção ali, no sentido de que o tribunal acredita também que aquela decisão é correta. Então, vamos lá. Quando a parte que se vê prejudicada por uma dessas decisões interlocutórias não recorríveis, ela não é sucumbente, porque nós aprendemos que só pode recorrer quem é sucumbente, ou seja, quem perdeu a demanda. Se acontecer da parte, né, que teve a decisão contra si proferida não ser sucumbente, ainda assim ela pode se requerer, seja aquela questão julgada nas suas contrarrazões. Então, vamos pensar nessa mesma situação da prova, vamos pensar que o juiz julgou procedente o pedido, né? Se ele julgou procedente o pedido, aquela minha prova não foi, a princípio, não era necessária, ela não fez falta. Mas eu posso renovar o meu pedido perante o tribunal de que ele, né, reavalie aquela decisão que indeferiu a prova e me permita fazê-la, de forma a evitar aí um prejuízo, né, da parte, caso a apelação da outra parte seja acolhida. Gente, isso é muito caso concreto, tá? Tudo vai depender do caso concreto, da real possibilidade de modificação daquela decisão. A gente não pode esquecer que a prova ela só é reavaliada no tribunal de segunda instância. Então, quer dizer, se não houver, né, a produção da prova necessária, talvez aquele direito pretendido não seja alcançado. Mas isso é caso a caso. Então, é no caso concreto que a parte terá condição, né, através do seu advogado, de avaliar se deve ou não deve provocar, né, o tribunal em relação àquela questão. Hoje em dia, o cerceamento de defesa ele é algo que assim os juízes eles evitam esse tipo de discussão. Então, assim, normalmente, se a parte pede prova, ainda que aquilo vá atrasar o processo, os juízes costumam deferir, justamente para evitar essas arguições aí de cerceamento de defesa. Depois nós temos o parágrafo 3º que diz assim: o disposto no caput desse artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015, que é o artigo lá do agravo de instrumento, integrarem capítulo da sentença. O que ele está falando aqui? Que se o juiz decidiu uma questão interlocutória na sentença, decidiu na sentença é apelação, tá? Agora, se ele decidiu antes da sentença, ele decidiu como decisão interlocutória, é agravo de instrumento. Lembrem-se bem do princípio da adequação. Então, vamos pensar, eu requeri assistência judiciária, eu disse para o juiz que eu não tenho condição de pagar as despesas do processo sem prejuízo do meu sustento e da minha família, então eu requeiro o benefício da assistência judiciária. Normalmente, o juiz aprecia esse pedido logo que ele é feito, né? Então, eu faço esse pedido na inicial, normalmente ele vai solicitar algum documento ou não e vai decidir sobre o pedido. Se ele decidir sobre o pedido logo, e ele negar, por exemplo, o recurso cabível é agravo de instrumento, e tem previsão do agravo de instrumento lá no artigo 1015, nesse caso aí de deferimento da assistência judiciária. Depois nós temos a questão do prazo de interposição do recurso. A apelação ela é interposta no prazo de 15 dias. Lembrem-se, gente, hoje a regra é 15 dias para todos os recursos, com exceção apenas dos embargos de declaração, que são 5 dias. Todos são prazos contados em dias úteis, então são 15 dias úteis para se interpor o recurso de apelação. Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria, tem o prazo em dobro para recorrer. Então, eles terão 30 dias úteis para poder ingressar com recurso de apelação.
Litisconsortes com diferentes procuradores tem que ficar atento, tá? Litisconsortes com diferentes procuradores representados por escritórios de advocacia distintos têm o prazo em dobro, se o processo for físico. Não há prazo em dobro no processo eletrônico para litisconsortes com diferentes procuradores. No caso da Fazenda Pública, do Ministério Público e da Defensoria, não importa se o processo é físico ou eletrônico, mas litisconsortes com diferentes procuradores só tem prazo em dobro em processo físico, né? E há uma tendência aí para que os processos físicos eles deixem de existir. Uma questão que a gente poderia até questionar seriam os processos físicos que estão sendo virtualizados, né? Que regra que se aplicaria, já que não tem uma disposição. Então, vamos lá, pessoal. O preparo, o que é o preparo? O preparo, nós aprendemos que o preparo é a necessidade do recolhimento de custas e outras despesas processuais quando a lei estabelece. No caso da apelação, a apelação se sujeita ao pagamento de custas recursais. Então, se eu for interpor um recurso de apelação e eu não estiver, né, litigando sobre o benefício da assistência judiciária, eu preciso fazer o recolhimento de custas. Além das custas, é necessário, no caso da apelação, pagar as despesas de porte de remessa e retorno, ou seja, né, um valor cobrado para que o processo vá da primeira instância para a segunda instância e depois volte, né, no nosso exemplo aqui, de Belo Horizonte para Barbacena. O porte de remessa e retorno, como eu já havia comentado com vocês, ele ainda existe em processo físico. Então, processo físico, eu preciso realizar o pagamento do porte de remessa e retorno em apelação. Em processo eletrônico, não se cobra mais essa despesa de porte de remessa e retorno. Em alguns casos, cobra-se uma taxa de digitalização dos autos. É importante que sempre consulte aquela tabela, né, de guia de custas que eu mostrei para vocês na aula passada, como pesquisa lá no site do tribunal. Então, eu vou lá, eu já posso ir direto no sistema de emissão de guia, eu vou lá, digito o número do processo e vai aparecer ali quais que são os valores que eu preciso recolher. E lá o sistema vai me perguntar se o processo é eletrônico ou se o processo é físico. Aí, se for eletrônico, eu vou recolher essa taxa de digitalização, caso ele ainda não seja 100% digitalizado. Se já for 100% digitalizado, é só mesmo as custas referente à apelação. Depois nós temos a forma de interposição. O novo CPC, ele estabeleceu praticamente todos os recursos são interpostos por petição escrita. O CPC anterior, ele previa um recurso oral, que era o agravo oral. Era possível que, numa audiência de instrução e julgamento, alguma questão que fosse resolvida ali na audiência, eu tinha que recorrer na própria audiência de forma oral. Esse recurso não mais existe no CPC atual. Então, hoje, todos os recursos previstos no CPC, eles são interpostos por petição. A apelação, o legislador estabelece que essa petição ela vai ser dirigida ao juiz da causa, ela vai ser endereçada ao juiz da causa com a observância do artigo 1010. Então, olha lá o que diz o artigo 1010. A apelação interposta por petição escrita, dirigida ao juiz de primeiro grau, conterá. Olha só, eu interponho a apelação perante o juiz de primeira instância, mas quem vai julgar a apelação é o tribunal. Então, numa apelação, eu preciso fazer o que se chama de folha de rosto ou folha de endereçamento. Ou seja,
eu faço uma petição endereçada ao juiz de primeira instância e, em anexo, eu trago as minhas razões recursais, ou seja, os motivos pelos quais eu quero, né, eu pretendo que aquela decisão seja modificada. Eu vou mostrar para vocês já já como que seria isso na prática. Vou espelhar para vocês aqui uma petição dessas. Mas essa petição, ela precisa conter, primeiro, os nomes e a qualificação das partes. Então, eu tenho que, na minha apelação, identificar para o juiz quem são as partes e qualificá-las. Ah, professora, eu posso usar aquela expressão fulano de tal já qualificado no processo? Gente, eu nunca vi o tribunal deixar de conhecer uma apelação porque não tinha a qualificação das partes. Mas eu, Geisa, faço a qualificação, porque vocês estão vendo aí que o CPC determina que seja feito. E por que o CPC determina que seja feito? Porque entre a propositura da petição inicial e a apelação já transcorreram muitos meses, às vezes até muitos anos. Então, aquela qualificação inicial da parte pode ter modificado. Às vezes a parte era solteira, agora é casada, ou era casada, agora é viúva. Às vezes, né, estava nativa e aposentou, às vezes mudou de endereço. Então, assim, é uma oportunidade, né, que o advogado tem de conferir se aqueles dados da parte continuam atualizados. Até porque nós já vimos que em várias passagens do CPC, o legislador diz o seguinte: se a parte mudar de endereço e não comunicar esse fato ao juiz, considera-se feita a intimação naquele endereço antigo informado no processo. Então, assim, é uma boa oportunidade, né, da gente fazer contato com o nosso cliente para contar para ele o resultado do processo e conferir se aqueles dados permanecem iguais. Também é necessário que a petição de apelação tenha a exposição do fato e do direito, ou seja, eu preciso mostrar para o tribunal ali de forma resumida, né, do que trata aquele processo. O tribunal não conhece o processo. É claro que ele vai estar recebendo o processo inteiro, então, assim, ele pode ler tudo, né, pode se inteirar dos fatos. Mas é elegante e é conveniente que no meu recurso eu faça um apanhado ali, até para ele entender, até para ele conseguir entender o que eu estou querendo, né? Por que eu quero que modifique isso, o que aconteceu na primeira instância. Então, essa exposição dos fatos pode ser algo sucinto, aí, 2, 3 parágrafos, no qual eu vou contar para o tribunal, fazendo um resumo ali do que aconteceu. E é extremamente importante, eu faço dessa forma, que a gente se reporte a número de folhas, né, a páginas, justamente para que ele possa ir conferindo essas informações. Também preciso apresentar nas minhas razões as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. A gente precisa lembrar, nós já aprendemos isso, que também se aplica o princípio da dialeticidade, que é o quê? A necessidade da parte mostrar para o tribunal, né, a estabelecer ali um diálogo com o tribunal, mostrando para o tribunal o que está errado naquela decisão. Quais que são os motivos, quais que são as razões para que aquela decisão seja modificada. Então, eu preciso trazer isso de forma clara. Lembra que eu falei? Não tem que ficar inicial, nem repetindo a contestação. Eu tenho que focar na sentença e mostrar para o tribunal no que aquela sentença está errada. Olha, ela está errada porque o juiz não se atentou para o artigo tal do Código Civil. Ela está errada porque o juiz não se atentou para a prova que foi produzida. O juiz supervalorizou uma prova em detrimento da outra. Então, eu preciso mostrar isso para o tribunal. E vou apresentar também, isso é de suma importância, o meu pedido de nova decisão, né? Lembrem-se que a decisão do tribunal, ela substitui a decisão do juiz de primeira instância. Então, eu quero que o tribunal aprecie
as minhas razões de recurso, né? Aprecia ali os meus motivos pelos quais eu quero que a decisão seja modificada e, a partir daí, ele profira uma nova decisão. Decisão de rosto ou de endereçamento seria isso aqui, ó. Eu faço o endereçamento para o juiz de primeira instância, porque a apelação ela é interposta perante o juiz de primeira instância. Então, o meu caso aqui, o meu exemplo aqui também é de vara de família. Ó. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara única de família da comarca de Barbacena. Aí eu venho aqui ó, qualificando, fulano de tal, aí, brasileiro, empresário, inscrita no CPF tal, residente domiciliada no endereço tal, por sua procuradora infracinada, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência interpor apelação contra a respeitável sentença de folhas tais, consoante as razões anexas. Quer dizer, como quem vai julgar é o tribunal, mas eu tenho que interpor apelação perante o juiz de primeira instância, eu endereço para ele, mas eu me reporto, né, eu faço referência às razões recursais que estão anexas, de forma que essas razões recursais são endereçadas ao tribunal. No meu exemplo aqui, eu tinha uma situação que comportava a retratação do juízo. Por que comportava a retratação do juízo? Porque foi uma hipótese de indeferimento da petição inicial. Quando eu tenho o indeferimento da petição inicial, a lei estabelece que, quando a parte recorrer, reabre-se para o juiz a oportunidade de retratar-se, de reconsiderar aquela decisão que foi proferida. Então, eu fiz um parágrafo ali, eu coloquei até sobrescrito, porque aquele não é um parágrafo comum. Ele é um parágrafo que foi usado neste caso específico por conta de comportar uma retratação. Normalmente, não cabe retratação na apelação. O juízo de retratação, ele cabe no agravo de instrumento. Na apelação, ele só cabe nessa hipótese de indeferimento da petição inicial, ou então naquelas situações em que o juiz liminarmente julga improcedente o pedido inicial. Aí cabe a retratação. Aí, olha só, gente, esse segundo parágrafo aqui que eu coloquei, né, em sobrescrito aqui, é porque ele é específico deste caso aqui que caberia um juízo de retratação. Então, eu pus assim, ó, requer a apelante, né, com espécie no artigo tal do CPC, que Vossa Excelência, convencido pelos argumentos trazidos nesse respeitoso recurso, retrate-se da respeitável decisão recorrida para determinar o regular processamento da inicial, designando, se assim entender conveniente, a audiência de justificação para melhor elucidação das alegações iniciais. Se outro for o entendimento de Vossa Excelência, requer que, decorrido o prazo para as contrarrazões, sejam os autos enviados com as formalidades de estilo à instância superior, a fim de que o egrégio tribunal adquém, né, o tribunal de destino, conhecendo das razões do seu inconformismo, haja por bem reformar a respeitável decisão singular. Anexa ao final o comprovante de recolhimento das custas recursais, nestes termos pede deferimento. Então, olha só, se eu não tivesse aqui um caso de juízo de retratação, do primeiro parágrafo ali eu já passaria para esse parágrafo final dizendo o seguinte: requer-se, após observadas as formalidades de estilo, sejam os autos encaminhados ao egrégio tribunal estadual para apreciação do recurso. Ponto, tá? Eu gosto de fazer um parágrafo informando se eu recolhi custas ou se eu deixei de recolher, que facilita, né? E é uma... Eu costumo dizer que é um lembrete para mim também, para eu verificar se foram ou não foram recolhidos. Então, eu já deixo isso nas minhas petições. Porque, se for assistência judiciária, eu vou informar para o tribunal que a parte litiga sobre assistência judiciária, motivo pelo qual não efetuou o preparo. Se for, né, se não for assistência judiciária, eu vou dizer que estou juntando o comprovante e vou lembrar de anexá-lo.
Esses dizeres aqui, gente, eles são mais ou menos padrão, tá? Então, assim, lógico que eu vou poder variar, eu vou poder fazer de uma forma mais resumida, mas o que eu tenho que dizer para o juiz é isso: eu tenho que fazer uma petição endereçada para ele, o juiz de primeira instância, informando a ele que eu estou interpondo a minha apelação e requerendo sejam os autos enviados ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal. E aí, anexo a essa petição, junto com ela, eu vou trazer as minhas razões de apelação. Ali subiu o nomezinho ali, não era para subir, não. As minhas razões de apelação. Aí, nas minhas razões de apelação, aí as razões são endereçadas ao tribunal. Excelentíssimos senhores desembargadores que compõem o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Colenda Câmara, que poderia ser o C ponto. Douto relator, que poderia ser o D ponto, né? Cuida-se a espécie de uma ação cautelar preparatória, ou seja, eu estou fazendo uma introdução, eu estou trazendo para o tribunal o que é um resumo daquele processo. Eu, normalmente, não gasto mais do que 2, 3 parágrafos para fazer esse resumo. Por quê? Ele vai ler o processo, né? Pressupõe-se que o processo está indo junto. Então, eu só trago ali de uma forma sucinta, como se eu fosse lá despachar com o juiz, né? Se eu vou lá despachar com o juiz, eu não preciso situar o juiz, falar, olha, eu estou aqui representando essa parte, a parte recorreu, ela recorreu porque ela não se conforma com a decisão que foi proferida nesse ou naquele sentido. Então, é mais uma apresentação mesmo. Eu não vou detalhar muito, porque esse detalhamento vai vir nas minhas razões, né? Nas minhas razões recursais é que eu vou trazer ali de forma bem pontuada, né? bem estabelecida ali para o juiz, quais que são os motivos que eu preciso ou que eu requeiro, né, que aquela decisão venha a ser modificada. Eu falo, gente, que nós não podemos perder de vista que juiz tem muita coisa para fazer, né? Então, o tribunal mais ainda. Tudo que a gente já puder levar, eu uso até essa expressão, mastigado mesmo, sabe? Já mostrando ali, ó, folhas tais, documento X, página tal, facilita muito, tá? Não significa que se você não fizer, eles não vão apreciar, mas se você já levar aquilo, né, mostrando, você tem uma certeza maior de que efetivamente vai ser visto. Vou fechar isso aqui. Depois nós temos a questão do contraditório. Qualquer recurso vai ser assegurado à parte contrária o direito de se manifestar. No caso dos recursos, essa manifestação se dá através das contrarrazões. Então, eu vou ter contrarrazões de apelação, vou ter contrarrazões de agravo, contrarrazões de recurso especial, contrarrazões de recurso extraordinário. Por quê? Eu não apresentei as minhas razões de recurso, então a parte contrária vai apresentar as contrarrazões, ou seja, o porquê que ela entende que aquela decisão deve ser mantida, que aquela decisão deve ser respeitada. Já falei que as contrarrazões devem ser interpostas no prazo também de 15 dias, né, que é o mesmo prazo que a parte dispõe para recorrer, é o prazo que a parte dispõe para contrarrazões. No caso de fazenda pública, Ministério Público e Defensoria, não existe prazo em dobro para contrarrazões. O prazo em dobro é só para recorrer. Se fosse litisconsortes com diferentes procuradores, representados por escritórios distintos, aí o prazo em dobro é para tudo, para qualquer manifestação, inclusive para contrarrazões. Mas volto a lembrar, isso é um benefício que caminha para a extinção, porque ele não se aplica a processos eletrônicos. Quem que vai determinar sejam apresentadas as contrarrazões?
No caso da apelação, o próprio juiz de primeira instância. A apelação não é interposta perante o juiz de primeira instância, então ele mesmo, né, recebeu ali a apelação, ele determina seja aberta vista a parte contrária para apresentação das contrarrazões. Está lá no 1010, parágrafo 1º. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Depois, nós temos a questão do juízo de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade? É onde vai ser verificado se foram cumpridos, se foram respeitados os pressupostos de interposição do recurso. Então, quando se faz o juízo de admissibilidade, na verdade, a autoridade vai verificar, a autoridade judicial vai verificar se foram atendidos aqueles pressupostos extrínsecos e intrínsecos de interposição do recurso. Então, vai verificar: o recurso é tempestivo, primeiro, o recurso é cabível, o recurso é tempestivo, foi feito o preparo, né? Foram recolhidas as custas e demais despesas processuais. A apelação foi interposta perante o juiz de primeira instância, a parte está representada por advogado, todos aqueles pressupostos que a gente verificou, que a gente viu, eles vão verificar se estão presentes aqui no caso. Quem que faz esse juízo de admissibilidade? Antes da reforma do CPC, a apelação se submetia a 2 juízos de admissibilidade. Um perante o juiz de primeira instância e outro pelo tribunal. Então, antes o juiz de primeira instância poderia indeferir uma apelação porque ela era intempestiva, porque não tinha preparo. Agora isso não existe mais. Então, agora, com a reforma do novo CPC, só o tribunal faz juízo de admissibilidade da apelação. Então, o juiz de primeira instância vai simplesmente receber a apelação, intimar a parte contrária para responder, para apresentar as contrarrazões e manda o processo para o tribunal. Aí, se for processo físico, né, põe no malote e enviava para o tribunal. Tendo processo eletrônico, dá-se um comando lá, né, no PJE e disponibiliza aquele processo para a segunda instância. É isso que diz aí o parágrafo 3º. Após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Então, quem faz o juízo de admissibilidade é o próprio tribunal, porque com isso evita-se, antes o juiz decidia e tinha recurso dessa decisão do juiz, agora acabou isso, vai direto para o tribunal e o tribunal já decide, já dá a palavra final com relação a essa matéria. Depois nós temos a questão dos efeitos. O que são os efeitos? Né? Nós falamos um pouquinho disso quando estudamos a teoria geral, e a apelação, ela, como regra, ela tem o chamado duplo efeito. Ela tem tanto o efeito devolutivo quanto o efeito suspensivo. O efeito devolutivo, ele é o efeito comum a todo tipo de recurso. De acordo com o efeito devolutivo, significa que, uma vez interposto o recurso, devolve-se ao tribunal a reapreciação da matéria decidida. Então, quando eu interponho uma apelação, eu estou levando para o tribunal todas aquelas questões tratadas na primeira instância, de forma que o tribunal possa apreciá-lo. Nós vamos ver, inclusive, na próxima aula, que esse efeito devolutivo na apelação, ele é muito amplo. E ele pode, inclusive, abranger questões que o juiz de primeira instância nem decidiu, como é o caso aí do chamado efeito translativo. Nós vamos falar dele na próxima aula. Agora, além do efeito devolutivo, a apelação é um único recurso que também tem efeito suspensivo como regra. Nós já aprendemos na teoria geral que hoje o relator pode atribuir efeito suspensivo a qualquer recurso, desde que ele verifique uma
razoabilidade, né, uma plausibilidade das alegações, e também que ele verifique a existência de um risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, qualquer recurso, seja apelação, agravo, o que for, ele poderia atribuir o efeito suspensivo. Na apelação, o efeito suspensivo é a regra. É isso que está lá no artigo 1012. O caput do artigo 1012 diz assim: a apelação terá efeito suspensivo. Então, a regra é que eu interpus uma apelação, enquanto o tribunal não julgar a apelação, eu não posso ainda exigir aquela sentença. Significa que a exigibilidade daquela decisão está suspensa. Ou seja, eu não posso promover o cumprimento de sentença. Enquanto o tribunal não reapreciar, né, não decidir sobre a apelação, eu ainda não posso promover um cumprimento provisório de sentença. Só que tem exceções. E as exceções são previstas aí no parágrafo 1º. São 6 exceções que precisam ser guardadas por vocês, né? Guardadas ou, o melhor, né, compreendidas, de forma que vocês consigam entender o porquê que, nesses casos, não tem o efeito suspensivo. É isso que diz o parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que, inciso 1, homologar divisão ou demarcação de terras. Nós vamos estudar o procedimento de divisão e também de demarcação de terras, que são procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Normalmente, tanto a divisão quanto a demarcação, elas podem ser feitas extrajudicialmente, tá? Então, assim, como que se demarca terras, né? Você vai lá, contrata um topógrafo, ele vai medir a área, vai te apresentar um mapa com memorial descritivo, você vai apresentar para os seus vizinhos, eles vão olhar ali aquelas divisas, vão concordar, vão assinar, você leva esse documento no cartório e faz o registro, as retificações, as anotações necessárias. Como que você faz uma divisão, né? Você vai lá no cartório, por uma escritura pública, combina ali, divide a área, da mesma forma o profissional vai lá, vai demarcar, estabelecer tudo certinho. Isso é feito extrajudicialmente se tiver acordo, né? Se todos estiverem de comum acordo com relação àquela questão. Agora, se um discordar, não tem outra solução senão buscar a providência judicial. Então, eu entro com uma divisão ou uma demarcação judicial porque eu tenho conflito, porque algum vizinho não concordou com a divisa, porque algum coproprietário não quer dividir o bem ou não aceita a divisão como proposta. Aí, o que acontece? Essas ações judiciais, elas são ações muito demoradas, porque elas dependem do atendimento de muitas formalidades. E depois que o juiz profere a sentença, ele nomeia um perito para o perito ir em campo, estabelecer as divisas, colocar os marcos, né, de concreto, faz todo o trabalho mesmo delimitando a área. Então, como isso é algo muito trabalhoso, que leva muito tempo e cabem muitos recursos das decisões interlocutórias proferidas, foi uma opção legislativa não ter efeito suspensivo, porque senão suspenderia todo esse trabalho. Então, essa sentença já pode ser exigível de imediato. Também é uma sentença que não tem um recurso, né? Desculpem, que não tem efeito suspensivo, o recurso contra a sentença que condena a pagar alimentos. A gente sabe, né, apesar que vocês ainda vão estudar, mas a gente sabe que o juiz pode fixar alimentos ao despachar a petição inicial. Alimentos é tão urgente, tão necessário, que só de chegar o pedido para o juiz, ele já deve apreciar e já deve conceder. Então, quando ele concede esses alimentos ao despachar a petição inicial, imagine se pudesse depois, quando ele profere a sentença, aquela decisão ficar suspensa até julgar a apelação. Não teria
Não teria lógica, né? Então, essa decisão que esse recurso interposto contra a sentença que condena a pagar alimentos não tem efeito suspensivo. Também não tem efeito suspensivo a apelação contra a decisão que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente embargos do executado. Nós aprendemos semestre passado que os embargos do executado eles são um meio de defesa que o devedor tem para poder se insurgir contra um pedido de execução de título extrajudicial. Lá na execução do título extrajudicial, nós aprendemos que quando o devedor interpõe embargos, né, para discutir o título, esses embargos não têm efeito suspensivo como regra, né? Então, se a própria medida dos embargos não tem efeito suspensivo, quem dirá o recurso interposto contra a sentença que julga improcedente esses embargos. Então, quer dizer, o juiz já entendeu que o devedor não tem razão, aí ele vai recorrer dessa sentença e dessa decisão não cabe efeito suspensivo. Também não cabe efeito suspensivo no recurso na apelação que julga de sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. A arbitragem, eu acredito que vocês se recordem, a arbitragem ela é um meio extrajudicial de solução de conflitos. Então, hoje o legislador permite que, sendo as partes maiores e capazes, elas possam, de comum acordo, optar, ao invés de propor uma demanda no judiciário, elas possam eleger um árbitro, né, uma pessoa, um terceiro da confiança delas, para que esse árbitro solucione o conflito. Quando eu tenho a situação da arbitragem, ela é facultativa, ninguém é obrigado a se valer da arbitragem, porque vocês já aprenderam que nenhuma lesão ou ameaça de direito vai ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Mas se a pessoa fizer essa opção, né, por livre, espontânea vontade, eu faço a opção pela arbitragem, ela é obrigatória, as partes vão ter que respeitá-la. Então, se acontecer de uma parte entrar com a ação e a outra alegar, não, nós temos convenção de arbitragem, o caso é de arbitragem, o juiz vai extinguir aquele processo sem resolução de mérito e determinar que as partes vá resolver o conflito com um árbitro. Desta sentença, o recurso interposto também não cabe efeito suspensivo. Por quê? Já houve, né, um pré-estabelecimento das partes no que se refere àquela arbitragem. Também não cabe efeito suspensivo do recurso contra a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. É a mesma lógica dos alimentos, né? Se eu posso conceder a tutela provisória ao despachar a petição inicial, ao receber a contestação, não haveria porque, depois de proferida uma sentença de mérito, ser possível suspender a eficácia daquela decisão. Assim como também não tem efeito suspensivo o recurso interposto contra a sentença que decreta interdição. A interdição, nós também vamos estudar, ela é também um procedimento especial, nós vamos estudar ainda esse semestre, e quando o juiz decreta a interdição, ele já fez uma perícia, ele já constatou que aquela pessoa não tem condições, né, de exercer os atos aí da vida civil. Então, se ela não tem condições, não justificaria, né, permitir que ela ficasse até o julgamento do recurso, podendo realizar esses atos. Vejam bem, embora, né, a lei diga que não tem efeito suspensivo, com aquela regra geral do CPC de que o tribunal, né, de que o relator pode atribuir efeito suspensivo a qualquer recurso, se constatado num caso concreto a razoabilidade das alegações, o risco de dano grave ou de difícil reparação, eu entendo que o relator poderia conceder.
obviamente, né, de forma motivada, trazendo ali as peculiaridades do caso concreto que justificaria aquela concessão. Pessoal, por hoje é isso.